o lema da perícia, que é justiça pela ciência. A gente utiliza a ciência para fazer justiça. Tanto é que um perito não pode usar nada que ele está imaginando ou uma coisa nova que ele... Não, ele tem que se respaldar sempre em todo o embasamento científico para poder aplicar e resolver. Na verdade, é muito ampla a possibilidade dentro da perícia. A mesma coisa acontece na perícia civil. Você pode trabalhar, por exemplo, grafoscopia, documentoscopia, balística. Então tem uma questão ética também forte envolvida no trabalho do perito, né? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E hoje com um assunto que eu tenho certeza vai atrair a atenção de todos vocês, porque quem de nós nunca assistiu uma série na televisão, um policial que desvenda mistérios através do trabalho de investigação das provas ali, como um CSI, por exemplo, né? Quem de nós nunca leu um livro de detetive, como os antigos aí do Sherlock Holmes, ou livros mais recentes, ou até séries mais recentes, inclusive nacionais aí na Netflix, como o DNA do Crime, que está aí em evidência, contando histórias sobre como são desvendados crimes, são elucidados fatos, né, que acontece através da investigação e da coleta de evidências, do entendimento, da elucidação de tudo isso daí. Quem nunca se interessou? Então hoje eu trouxe para falar comigo sobre esse assunto, perícia forense ou ciências forenses, um cara craque, um mestre nesse assunto, mestre mesmo, ele é mestre, né, em gestão criminalística pela FGV, e ele vai falar com a gente, vai ajudar a gente a desvendar esse mundo da perícia. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que é perícia, quais são as técnicas, ferramentas que ela usa para isso, e também falar um pouco sobre a carreira do perito, né? E não só as possibilidades que essa carreira abre, mas o que vem pela frente, quais são as tendências e tudo mais. Então eu queria dar as boas-vindas aqui ao coordenador de todos os nossos cursos aqui de Ciências Forenses, o professor e mestre José Rocha. Um prazer estar com você aqui, José Rocha, para a gente falar sobre esse assunto que, olha, é do meu maior interesse como leigo, né, como alguém que já leu muitos livros aí de detetive, como alguém que aprecia séries policiais, é o gênero que eu mais assisto, que eu mais acompanho, desde séries como CSI, que trabalha em investigações, casos reais, como tem várias séries acontecendo hoje na televisão, trazendo casos reais, que eu gostaria de falar com você um pouco sobre isso aqui, até casos nacionais, casos internacionais, a própria série do O.J. Simpson ficou muito conhecida no mundo, né? E também séries cômicas como Mr. Monk, né, que mistura um pouco o trabalho do detetive e do perito. Eu quero falar um pouco com você sobre isso, queria te dar as boas-vindas, então, seja bem-vindo aqui ao nosso IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Obrigado, professor Ronan. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar de uma área que eu sou apaixonado, que é a parte da perícia. Então, esse seu entusiasmo é de fato o meu dia a dia. Eu trabalho de forma muito apaixonada, as pessoas em volta, meus colegas também, porque de fato é bem contagiante, é muito legal quando você consegue pegar todo o seu estudo, toda a ciência, aplicar e resolver um caso, explicar uma situação que até então a gente não conseguia ver nada que tinha ali. Então, para mim é uma grande oportunidade, assim, eu tenho prazer em falar da minha área. É Legal. muito legal. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos começar aí falando do que é perícia forense, qual que é a diferença entre perícia forense, o trabalho de um detetive. Vamos começar por aí. Esclareça aí para a nossa audiência. Quando a gente fala de perícia forense, nós estamos falando do quê? Então, como é que funciona? No Brasil, a gente tem que o juiz, por exemplo, é uma pessoa que entende muito de direito, não à toa é um dos concursos mais difíceis que a gente tem hoje é o da magistratura. Mas o juiz ele não entende de alguns pontos técnicos, ele sabe muito do direito, mas ele não entende da parte de engenharia civil, ou se a gente pegar um caso bem concreto, né, a pessoa comprou um cachorro, e aí deu um problema, pagou um valor muito alto numa raça de cachorro, e aí vem a discussão, aquele cachorro é mesmo aquele? Tem a discussão, será que venderam vira-lata? Isso acontece muito com cavalo também, né. Eu comprei um cavalo, e aí esse cavalo e agora o juiz tem que decidir isso. Ele não entende desse Aí eu conhecimento. entregou o cavalo por lebre. Exatamente. Então ele comprou lá um manga larga machador, mas veio lá Lebre pro cavalo. Entregou lebre pro cavalo, chegou um desculpa. pé duro. E aí, ora, o juiz entende muito de direito, mas nesse momento, para saber qual é aquela raça, no exemplo que a gente colocou, ele precisa de alguém com conhecimento mais especializado. E aí, nesse momento, que entra a figura do perito. Ele é um assistente do juiz.
ele vai trazer luz a assuntos que ali não estão sendo dominados pela equipe jurídica ali. Então ele traz luz usando provas materiais, que a gente chama, para poder esclarecer o assunto. Isso pode acontecer em qualquer esfera, esfera criminal, na civil, é uma questão trabalhista, todas elas fazem uso do perito. Entendi. Talvez aqui, para quem é leigo, né, eu fico recordando aqui do que a gente vê na televisão, seja nos casos, reais ou nas séries científicas, enfim. Mas para quem é leigo, talvez até tenha uma confusão entre o trabalho do detetive e do perito, né. Você talvez podia comentar um pouquinho assim, é Isso. a mesma coisa? Porque você vê, por exemplo, uma série de televisão fictícia, claro, como, o Monk lá, que é um detetive que consegue conectar as coisas de um jeito que ele resolve sozinho casos, assim, que ele conecta as evidências todas. Você pega um próprio Sherlock Holmes também, que era um detetive que conectava as coisas e não tinha técnicas específicas ou tecnologia, não tinha nada disso. E uma coisa que a gente olha é um trabalho de detetive. Parece que o perito é um tipo de detetive, mas um detetive que aplica determinados conhecimentos, é isso? Qual é a diferença É, aqui? perfeito. Qual é a ideia? É o tipo de prova que está sendo analisada. Quando a gente tem uma prova material, quando eu preciso de ciência para poder entender aquela prova, aí entra o trabalho do perito. Agora, quando é para conversar com testemunhas, ir atrás de algum documento, essa é a atividade que hoje é feita pela Polícia Civil, pelos agentes de polícia, que são esses investigadores, esses detetives. Eles estão indo atrás desse tipo de prova. Provas testemunhais, provas que não são provas materiais. Hoje, um perito, Hum, quando olha para uma gota de sangue, ele não só vê sangue, alguém sangrou ali. Aquela gota dá muita informação. O formato dela vai dizer como é que foi a projeção, de onde veio. Dependendo do espargimento, a gente consegue saber qual tipo de arma foi utilizado, qual a dinâmica, só observando as gotas de sangue. Então, quando eu tenho um elemento material que eu preciso de conhecimento técnico para ter informação, aí é a atividade do perito. Quando essa conversar com testemunhas, trabalhar com um retrato falado, eh, buscar, informações, pessoas que presenciaram os fatos, essa é a atividade do investigador, desse detetive, trazer essas outras provas. Encontrando uma prova material, manda para o perito vai ter aquele conhecimento para poder desvendar o que que aquele material está dizendo para a gente. aí é um conhecimento científico, né, aí eu estou entendendo que aqui se aplica ciência, né, o processo que se pode repetir e garantir que, sei lá, E aquela evidência realmente é o que supõe-se ser, imagino. exatamente. E aí você lembra, trouxe aqui exatamente o lema da perícia, que é justiça pela ciência. A gente utiliza Hum, a ciência para fazer justiça. Tanto é que um perito não pode usar nada que ele está imaginando ou uma coisa nova que ele. Não, ele tem que se respaldar sempre em todo um embasamento científico para poder aplicar e resolver. Então é uma premissa nossa só usar métodos científicos que são conhecidos pelas partes, que já foram discutidos e são ali sólidos o suficientes para eu poder aplicar. entendi. O No Brasil, né, assim, eu me recordo aqui, tem alguns casos emblemáticos, assim, de crimes que foram, né, necessários resolver, né, com perícia, assim, tem quem viveu a época do Collor lá, eu vou lembrar aqui do caso PC Farias, né, teve a Richthofen aqui, que você percebe na própria série mostra, né, como o papel da perícia foi nisso, ajudar a desvendar, né, o que que realmente aconteceu. Eh, Você já é perito há muitos anos, desde 2009, né, você é perito federal, né, já tem uma experiência vasta em muitos casos. Estou muito curioso aqui em saber, assim, quais são os casos mais curiosos, interessantes ou difíceis que você participou. Queria ouvir um pouco das suas histórias, né, assim, o que você pode contar de interessante que mostra esse lado, eh, que você se empolgou tanto em falar aqui nesse lado empolgante da Isso. perícia forense. É, a parte da gente conseguir analisar um vestígio e dali contar toda uma história é uma coisa, assim, muito legal, muito contagiante, né. Você trouxe aí alguns casos históricos que de fato marcaram a época, porque revelaram informações, inclusive era muito diferente do que as pessoas falavam, né. As pessoas envolvidas relatavam histórias bem distintas do que a perícia conseguia demonstrar. Fala um, por exemplo. Não, esse do Richthofen, por exemplo, o que eles falavam, os envolvidos, é diferente do material concreto que a gente tinha lá. Então, a parte da perícia é trazer a verdade.
E aí a gente tem vários casos. Isso não é uma coisa só da minha época, a perícia existe há muitos anos. A gente pode citar, por exemplo, tem um caso que é relativamente famoso na área, aí no ano de 1100, por exemplo, a gente tem um caso que a gente é um registro do primeiro caso em que a gente usou insetos para resolver um crime. Uma plantação de arroz, apareceu uma pessoa morta, e tinha várias foices, né, e a pessoa foi morta com os foices, e agora de quem era? Cada um tinha a sua foice. E a questão foi: quem fez esse crime? Chamaram um perito. O perito foi lá, falou assim: "Deixa comigo, coloque em todas as foices. Você traz sua foice", ele trouxe a dele, colocou na frente dele, e o perito sentou e observou durante o dia. E ele só observava. A gente: "Ué, o que esse perito está fazendo?" Observava as Até que foices e as as pessoas. foices pa não, as Só foices. as foices, tá. Até que com o tempo, começou a juntar moscas numa das foices. Ah, Ali tinha material biológico começando em decomposição. "Opa, de quem é essa foice?" E pegou quem é a foice. Isso nos casos. que Não é o caso mais curioso antigo. esse, hein. O caso mais antigo que a gente tem registro, e aí a questão não é muito se você, acredita ou não, mas tem um momento numa história bem conhecida, que no início do mundo, Deus teria criado Adão e Eva, e aí eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E aí tem a história relatada na Bíblia, então quando eu falo mais antiga, né, a gente fala assim: "Ó, se for mais antiga, tem uma bem antiga", seria da criação. Caim e Abel, eles tiveram desentendimento, e aí Caim matou Abel. Pois bem, tivemos ali o primeiro crime registrado. Foi então, Deus andava pelo meio deles, a Bíblia relata que Deus andou pelo meio deles, e que perguntou para Caim: "Caim, cadê seu irmão?" Caim, eu achei até muito audacioso falar com Deus, né, falou assim: "Que tem eu a ver com meu irmão? Eu não tenho nada a ver com meu irmão." Eu já achei bem audacioso, se eu falar isso com meu pai, né, eu já tenho problemas, imagina, né, falou com Deus. Aí Deus falou assim: "Olha, o sangue do seu irmão clama a mim da terra." E a gente eu paro para pensar, esse passagem bíblica diz exatamente a vida do perito. O sangue clama a mim, o sangue fala, e é exatamente esse perito. O perito, ele escuta informações no silêncio que vêm daquelas provas. É exatamente isso, seria o caso mais antigo. Do Voltando agora para a minha realidade, eu já trabalhei com vários casos, alguns que são muito tranquilos, que a gente aplica a técnica que a gente já treinou, a gente aprendeu, a gente já viu, já foi confirmado em artigos, e a gente consegue resolver uma série de casos. De fato aquela pessoa estava na velocidade acima ou não estava, qual é a altura daquela outra pessoa. Tem algumas perícias que são muito tranquilas de se realizar, algumas são mais desafiadoras. Algumas têm um impacto muito forte na gente, né, por exemplo, quando envolve crianças, Sim. tem alguma dificuldade da gente trabalhar, mas algumas a gente vê como um desafio. Então tem uma perícia que eu tive que uma vez informar o quanto que a asa do avião se movimentava em voo. O Oi? pessoal até comentava assim, o pessoal da aeronáutica ali envolvido, falando assim: "Não, porque o avião bate asa", eu até ouvi assim, falei: "Bate asa? Do que eles estão falando, né?" A asa do avião se movimenta em voo, ela flerte um pouco, tem uma movimentação, e isso é saudável. Conforme a pressão que ele tem, vai movimentar mais ou menos. E para resolver o caso, eles precisavam saber quanto que essa asa O caso era movimenta de uma queda de uma num voo. aeronave? Foi um caso de uma queda de aeronave. Teve a queda da aeronave, foi um local bem impactante, quando chegou no local, a gente olhava assim: "Cadê a aeronave?" Foi um impacto muito forte, a velocidade era muito alta, e não tinha eram pedaços muito pequenos. Entendi. E o mesmo aconteceu com as pessoas, assim, a gente olhava assim, não tinha restos, tinha fragmentos muito pequenos. Foi um caso bem, impactante, assim, a cena, o local do crime, mas a gente tinha uma câmera de CCTV que pegou o avião, e eu consegui fornecer informação de velocidade, ângulo e o comportamento da asa daquele avião naquela circunstância. E aí depois o pessoal veio falar assim: "Vem cá, e esse avião, num voo normal de cruzeiro, como é que é o comportamento dessa asa?" Olha, pergunta para o fabricante, talvez ele tenha Sim, essa informação, né, sim, é a aham. primeira coisa, né, ele falou: "Ó, fabricante não é nem no Brasil, a gente já mandou, não respondeu. A gente consegue?"
Aí a gente para pensar, sim, é possível. Agora eu já tenho um desafio técnico, eu nunca medi uma asa do avião Uhum. em voo. Sim. Eu não posso ir penduradinho lá na asa, né, vendo ela. Como é que a gente vai fazer isso? E aí vem um desafio de Não fazer dá uma para coisa, montar esse laboratório lá em cima, né. eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Então, eu projetei uma forma de analisar em que a gente usava câmeras e também um scanner 3D para validar a informação dentro do avião. Fiz um voo teste, funcionou, a gente conseguiu. E aí a gente foi para o avião, mesmo modelo daquele que Entendi. teve a colisão. E foi a perícia mais bonita que eu já fiz. Foi um sobrevoo no estado do Rio de na cidade do Rio de Janeiro. Então, o sobrevoo ali passava bem próximo, foi um sobrevoo bem bonito, e a gente estava fazendo uma perícia que era totalmente inusitada, medindo quanto que movimentava. Aquilo para mim diz pouco, mas para a equipe que trata dos acidentes que acontecem com as Aéreos. aeronaves, diz muito, porque fala para ele assim: "Olha, então se o normal são Acima do limite, por exemplo. 12 centímetros e lá a gente mensurou 40 no acidente, então é porque eu tinha mais pressão sobre a asa. Ah, significa que o piloto estava tentando mudar a trajetória. Significa que não, que o piloto estava bem. Significa que o sistema hidráulico, elétrico, os flaps, estava tudo funcionando. Ele começa a tirar um monte de hipótese só de saber Sim. quantos centímetros movimentava. E algumas outras perícias também que são um pouco, acontecem e são impactantes também, que, às vezes até pelo que a gente vivenciou recente. Por exemplo, é o caso do Museu Nacional. Sim, você teve nessa, você O participou. caso do Museu Nacional, participei, foi um incêndio, e o incêndio foi, devastou o museu. Você tinha ali 3 andares, os andares colapsaram, então perdeu tudo, o acervo. E eu tinha ido meses antes com a minha família, no Rio de Janeiro, Olha só. levei meus filhos no museu, eu conhecia o museu perfeitamente, eu tinha ido poucos meses antes. Visitamos o museu, os dinossauros, as vestes, meteoritos, tudo ali tranquilo. E eu conheci o museu. Quando então, alguns meses depois, a gente é acionado. Quando eu vi, na verdade, vi na televisão, eu: "Ixi, já vi que você é acionado", já comecei a arrumar minha mala. Dali a pouco já tocou o telefone: "Ó, vamos ter que preparar uma equipe para ir para lá". Eu já sabia, entrei, fomos direto para o local, e quando eu cheguei e vi o museu, os 3 andares tudo colapsado, tudo queimado, ainda tinha combate em focos secundários que às vezes se criam, o local estava quente. Foi bem surpreendente, que eu lembrava de tudo aquilo que a gente Puxa, perdeu. Foi uma parte da história preciosa que a gente perdeu, mas foi um desafio trabalhar ali. Eu iniciei a atividade onde o local ainda muito quente, e eu tinha que entrar, porque eu tinha que registrar como estava. Aquilo é importante para a perícia. Quanto antes eu faço o registro. E a gente ouvia ainda barulho de partes cedendo, caindo, pedaços ainda do revestimento caindo do museu, e a gente tinha que correr registrar, então eu entrava, colocava os equipamentos e saía, deixava lá os equipamentos, então eu ficava o menor tempo possível lá dentro, por uma questão de segurança, para a gente já conseguir registrar. E nessas análises iniciais, a gente ia conseguindo determinar onde teria sido o foco, porque o incêndio deixa um rastro. Então a gente conseguiu deixar uma área macro ali do que foi. Esse registro eu fiz usando muita tecnologia, drones, scanners 3D, e depois em laboratório a gente foi acompanhando, com as imagens de CFTV. As imagens de CFTV não mostravam onde foi o incêndio. Eram poucas câmeras em alguns locais, mas a gente conseguiu reposicionar as câmeras, com base nas plantas, e ver os locais em que vinha o caminho da fumaça e entender a região. Só que 3 andares que caíram, não dava nem para saber de onde foi. sim. E com isso a gente conseguiu, pegando imagens da internet, várias imagens, reconstruir em 3D esse local e conseguir entender a dinâmica do fogo e de onde teria surgido o foco principal. Então tecnicamente foi um desafio, incluiu não só um pouco de risco ali, a gente trabalhando no local, no cenário, logo no início, mas a gente tinha que atuar porque a gente não sabia até onde ia aquele dano. Podia ser que de repente algumas paredes começassem a ceder, mas era uma construção muito forte para ter resistido àquilo. As paredes, o incêndio foi muito intenso. Então é um dos casos aí bem interessantes que a gente E participou. e o que que você ajudou lá a desvendar, por exemplo? Se é que você pode comentar, o que que você É, ajudou a não, então, a questão do incêndio, a gente busca o quê? Olha, onde foi o foco? O que que causou o incêndio? Foi um incêndio criminoso? Alguém foi lá, colocou um acelerante uhum, e colocou fogo? Foi um equipamento eletrônico que deu problema e ali num curto gerou? Então, o principal foco nosso inicial é determinar onde foi o ponto inicial, para trabalhar melhor no ponto inicial e determinar a causa.
Então foram tiradas várias amostras, coletas do local, para ver, por exemplo, se teve algum produto químico, algum acelerante que pode ter sido utilizado ali. Então isso tudo é realizado, essa amostragem. No nosso, a gente remontou no 3D, juntou as imagens CFTVs que a gente tinha, da onde surgiam imagens pelas frestas do piso, da época do palácio, e conseguiu identificar logo acima de onde tinham 2 equipamentos eletroeletrônicos. E é exatamente o local de onde os rastros que a gente encontra na edificação mostrava que o fogo seguiu, que ele segue, tem toda uma lógica do caminho do fogo, que também convergia. Então, a análise feita no computador convergia com a análise feita no local, para a gente determinar, foi aqui o local onde surgiu. Onde Foi começou? bem aqui, nesses equipamentos que deram Um problema. curto-circuito qualquer E lá. aí começam a ver as hipóteses, e a gente consegue trabalhar e resolver o caso. Entendi. Legal. Você estava falando aí, Zé Rocha, de laboratório, por exemplo. Você é perito federal, você atua em Brasília. Isso. Você fica em Brasília, você tem um laboratório em Brasília, você tem um time em Brasília. O que é que você tem? Conta aqui, como é que é a vida de um perito federal ali? O que você tem nesse laboratório? Que os brinquedinhos que você tem lá? O que é Entendi. as coisas mais interessantes do ponto de vista de tecnologia que você tem ali? O que um perito federal tem à sua disposição para trabalhar na Tá. elucidação desses, não só crimes, mas situações aí que são Uhum. avaliadas, É. investigadas? A Polícia Federal hoje, ela possui um corpo de peritos distribuídos no Brasil inteiro. Então você tem em todas as capitais, por exemplo, um grupo de peritos e mais algumas cidades grandes, como por exemplo, Uberlândia, Campinas, a gente tem ali algumas cidades que a gente tem também, que não são capitais, um corpo de peritos. Mas nas capitais a gente tem já um laboratório. E aí, na verdade, são um conjunto de laboratórios. Laboratório químico, laboratório eletrônico, tem alguns laboratórios em todas as capitais. E em Brasília, a gente tem o laboratório central, o maior. Então tem exames que só acontecem em Brasília. Você está lá nesse E eu laboratório? estou nesse laboratório, que é o Instituto Nacional de Criminalística, que Hum, na verdade é um conjunto aí de dezenas de laboratórios que ocupam toda a edificação. Na verdade é um complexo de 5 edifícios interligados com vários laboratórios. Quem tiver um dia a oportunidade de visitar o INC, vale a pena. Os laboratórios quero são ir lá, hein? bem televisivos. São assim, são vidros, assim, são aquários, você vê os peritos trabalhando, Pô, manipulando os legal. vestígios, é bem legal, o local é bem apropriado, e a função do vidro é bem importante, porque até uma segurança ali para acompanhar a atividade dos peritos. Então ali a gente tem vários exames, que só acontecem nesse laboratório central em Brasília. Por exemplo, DNA na Polícia Federal é só nesse laboratório central, isótopos é só nesse laboratório central, que a gente tem esse tipo de exame. Quando tem algum caso espalhado no Brasil, dependendo, a equipe local resolve, mas se precisar de alguns especialistas que conhece mais profundamente alguns tópicos, ou de uma força-tarefa para resolver, aí forma um grupo aqui em Brasília e vai em apoio à Entendi. unidade Vai na local. frente lá. Então, viajei já bastante. Hoje eu conheço todos os estados do Brasil, à exceção de Roraima. No Roraima foi o único que eu ainda não fui, não conheço no Brasil. Mas monta então um grupo e vai se desloca lá para tentar resolver Quando é um aquele caso caso. específico que exige esse tipo de apoio, né? Isso, esse tipo de apoio. Coisas mais rotineiras, como por exemplo, entraram nos correios e teve um furto nos correios. A equipe ali já resolve. Uma falsificação de um documento, a equipe ali resolve. Mas a depender da situação é feito um grupo. Às vezes até aqui, a gente teve, quando teve o episódio da invasão do Congresso e tal, foi feito um grupo. Foi o maior grupo de peritos já feito na história do Brasil, da Polícia Federal, onde foram participar aí cerca de 80 peritos para fazer, porque o local ficou muito extenso para ser analisado. Envolvia Palácio do Planalto, envolvia Supremo Tribunal Federal, Congresso, era uma área Sim, muito grande para ser feita por 2, 3 profissionais apenas. Então fez entendi. um grupo grande, dividiu em várias equipes, linhas de varreduras diferentes, para a gente conseguir fazer uma atuação. Então funciona assim, a equipe de Brasília fica dando apoio e fazendo alguns exames que só acontecem em Brasília. E o que você tem de brinquedo? Quais os brinquedinhos mais legais que você tem lá? Que você fala assim, puxa, tem um negócio assim que de repente é um dos poucos que tem no mundo. Não sei se a gente está nesse nível hoje. Como é que está o nível de aparelhamento, né, da Polícia Perfeito. Federal em termos disso? É uma boa pergunta. Me faz aí É, dá uma visão para nós. hoje, a Polícia Federal investe bastante ali em perícia, a gente tem os equipamentos, então a gente
praticamente não está para trás das polícias do mundo não. Nós somos um CSI ali, tipo aquele que Somos. tem tudo lá, os caras têm É, equipamento para ver tudo, né. a gente tem esses equipamentos, a gente dispõe desses equipamentos, inclusive a gente recebe muita visita internacional e eles se surpreendem com o nosso nível, porque Legal. só olhando mesmo que a pessoa nota o nível que está hoje a perícia da Polícia Federal, então está muito bem estruturado. Qual a diferença? Em termos de quantitativo, então enquanto você vai em alguns países ricos que tem um edifício inteiro com 20 laboratórios de DNA, a gente só tem um laboratório de DNA em um dos edifícios. Então, scanner, a gente scanner laser 3D, que é um dos brinquedos tecnológicos que eu uso, que a gente resolve muitos casos. Scanner A a gente laser 3D. a gente tem alguns scanners, uns 7 Você na põe um polícia, objeto desse aqui, ele como é que é isso? é um pouquinho mais complexo. Mas assim, só completando, a Polícia Federal tem, mas temos só uns 7. Outras polícias do mundo têm dezenas. Um em cada Um em cada estação, sei cantinho lá. tem lá um, porque é um instrumento muito caro. O que que o scanner 3D faz? Ele é um equipamento que eu coloco ele, na verdade, num ambiente e Hum, aciono, e ele vai registrar esse ambiente em 3 dimensões. entendi. Isso permite que eu volte ao local de crime quantas vezes eu quiser e faço testes, simulações, uma série de exercícios ali dentro para entender. O caso do Museu Nacional, eu usei o scanner 3D. E Hum, sem ele eu ia ter dificuldade. Eu vou te explicar. Eu comentei que eu usei fotos para reconstruir os andares. uhum. Então eu fui no software 3D, reconstruí. Então eu separei 2 conjuntos de fotos. Um conjunto de fotos eu construí. E o outro conjunto eu usei para validar o que eu fiz. E não batia. Não batia, não dava certo. Porque tem que reposicionar as câmeras. Não, o espaço está errado. A reconstrução não bate a posição certinha. E eu mudei o conjunto de fotos, eu vou reconstruir com base nesse grupo aqui. E não batia. E eu não sabia o que que era. Penei, penei. Até que eu pensei, não, mas eu escaneei, eu vou visitar pelo scanner 3D. Visitei o local, olhei para tentar entender. E aí veio a luz. Claro, eu estava pressupondo que os cômodos ali, que aparentemente eram assim, eles tinham ângulos de 90 graus. As paredes, de fato, as paredes opostas seriam o mesmo tamanho. E aí Hum, eu, no scanner 3D, eu comecei a medir, e aí ele mede com precisão milimétrica. Eu medi, e aí eu notei que não. Uma parede tinha 8,70 m, a outra tinha 8,30 m. Sumia, entendi. porque não estava no esquadro. Probleminha de Como prumo se fosse ali, o de pedreiro que fez minha alinhamento. casa. Aham. Então, deu ruim ali. Então, na verdade, eu não tinha um retângulo nos cômodos. Sim, o enquadramento, né, o É, esquadro das das e aí quando das eu paredes, opa, é outro da formato, locação. não era um retângulo. E aí quando eu reposicionei, aí pronto, tudo bateu, e Entendi. aí eu consegui prosseguir o laudo, usando a tecnologia do scanner 3D. Isso a gente resolve vários casos utilizando ele. Legal. Tem algum brinquedinho que vocês gostariam de ter que a gente não tem? Hoje, não, a gente tem assim, por exemplo, uma parte de isótopos, que é uma parte química, a gente só consegue fazer no laboratório algumas análises de alguns átomos, que são átomos mais leves. Átomos mais pesados a gente ainda não tem. Isso é para identificar o componente químico? É É, para isso na verdade, sim, eu o quero elemento químico? identificar do elemento químico uma diferença entre eles. Aí eu vou contar uma história para ficar mais claro, porque é Vai. um pouquinho Uhum. difícil essa parte. Então, vou tentar rapidamente aqui passar para o segundo grau. A gente tem os átomos, os elementos químicos. E eles são caracterizados pela quantidade de prótons que tem ali dentro. Um, dois, três prótons vai mudando de elemento químico. Só que acontece de você ter o mesmo elemento químico lá no núcleo com mais nêutrons. Então ele fica um elemento químico, é o mesmo, é um carbono também, Uhum. só que ele tem um nêutron a mais, outro nêutron a mais. Então dá uma diferença. Isso está espalhado na natureza. Tá? Vamos juntar agora com a informação. Lembra que na sua casa sua mãe sempre fala assim: menino, não come essas besteiras. Menino, isso tudo vai ficar dentro de você. Você é o que você come. Cuidado. E isso acontece mesmo. Vamos tentar juntar tudo isso num caso real de perícia. Uma pessoa estava andando com um monte de tartarugas. Estava indo de um estado para o outro com um monte de tartarugas capturadas. Entendi. Ele pegou um documento e mostrou: não, eu tenho autorização para criar e comercializar tartarugas. E mostrou um documento. E ele de fato tem. E quando eu olho, para mim, tartaruga é tudo igual. É tartaruga mesmo, é isso mesmo, tem um documento. Até então, e aí, como é que eu provo que não é? Tá tudo certinho. Hoje é simples. A gente pega um pedacinho do casquinho da tartaruga, que é igual cortar um pedacinho da nossa unha, e analisa. Onde é que é o seu criadouro? É aqui. Vai lá, pega alguns pedaços também da tartaruga do criador dele, e aí mostra. O que acontece? A alimentação da tartaruga de cativeiro é uma ração.
e aí vai dar um perfil isotópico totalmente diferente. entendi. A quantidade dos carbonos, nitrogênios, oxigênio é totalmente diferente do que da tartaruga de vida livre. Então, Os cascos analisando, vão ter uma composição diferente química dos assim, é elementos. imperceptível, só que a composição química é semelhante, é a mesma, só que os isótopos, a Entendi, distribuição dos isótopos, os carbonos, vamos supor, tem um monte de carbono, só que tem alguns aqui mais pesados, outros mais leves. Essa distribuição depende do tipo de alimentação. Isso a gente usa para diferenciar. Opa, e aí quando pegou esse cara, fez análise, desculpa, mas essas tartarugas não vieram do seu cativeiro. entendi. Esse equipamento, então, ajuda a diferenciar Isso, evidências nessa natureza aí. E isso. aí Então, você desvenda algum é, tipo de crime nessa dizendo linha. que, por exemplo, esse desvenda, isso é também o pessoal utiliza, vai, ele tem autorização para plantar, explorar madeira em alguma região, e aí dali a pouco ele está saindo com um monte de madeira, e aí, foi de lá ou não foi? Uma análise de isótopos consegue confirmar, Entendi, e com entendi. frequência a gente pega que não foi. A pessoa tem uma autorização, e aí usa a autorização Sim. para limpar uma madeira que está vindo de um fruto ilegal. Bom, E caso aí interessante esse. a gente vai montar agora um laboratório a gente almeja, né, com isótopos para átomos mais pesados, é um brinquedo que a gente não tem, de analisar isótopos mais pesados, quando a gente precisa, a gente faz uso das universidades federais que possuem. Então, por exemplo, a UNB cede para a gente, isso ajuda a analisar, por exemplo, o ouro, se o ouro está vindo ou não de um local que tem ali toda a autorização regulamentar para exploração daquele local para mineração de ouro. Então a gente usa. Então tem poucos brinquedos assim que a gente não tem. Entendi. O que diferencia a gente às vezes é a quantidade desses brinquedos, né. Legal. Pô, interessante. Bom saber que a gente tem, né, esse aparelhamento todo. Agora, quais são o que eu estava pensando aqui, perícia forense deve ter várias áreas. Assim, quais são as áreas que a gente poderia dizer de atuação da perícia forense? Deve ter, sei lá, uma área digital, uma área mais de DNA, não sei. Eu estou aqui como leigo, Isso. recordando aqui das séries de É, ficção, né? são, Quais são as áreas de atuação da perícia forense? são muitas áreas, inclusive quando você vai fazer um curso, por exemplo, você escolhe qual área que você vai conforme a sua formação. Então a gente tem aí dezenas de áreas. A minha área, por exemplo, quando eu entrei na polícia, eu sou perito de audiovisual e eletrônicos, área 2. A gente tem 19 áreas quando eu Caramba, fiz. Então, e agora aumentou recente mais algumas, então está com 22 áreas mais ou menos. caramba, tudo isso. São áreas distintas de conhecimento, que aí entra contabilidade, engenharia civil, e aí eu vou aprendendo informática, biologia, química. Então são muitas áreas do conhecimento para conseguir suprir. Por isso que é comum fazer grupos, porque são complementares para atuar ali numa perícia, num caso em concreto. Formam-se esses grupos e vão atuar no caso em concreto. Agora, se você pensar, tem ainda várias áreas que não precisa de uma formação específica. Mas, então, eh, um exemplo, o concurso de Santa Catarina, ele tem um cargo, perito criminal, aberto. Qualquer nível superior pode fazer, contanto que tenha aquele conhecimento. E aí as pessoas podem participar. Então, na verdade, é muito ampla a possibilidade dentro da perícia. Mesma coisa acontece na perícia civil. Então, você pode, por exemplo, ter uma formação bem diferente. Vamos supor, eu sou formado em administração. É bem longe de perícia, né, de você aplicar para perícia. Mas você pode sim trabalhar com perícia. Ah, eu quero trabalhar com perícia judicial. Sim, você tem várias áreas que não tem problema. Você pode trabalhar, por exemplo, grafoscopia, documentoscopia, balística, até informática, por exemplo, não exige um curso superior específico. Exige-se o conhecimento. Eu preciso conhecer daquelas disciplinas. Então, a pessoa fazendo um curso, fazendo um treinamento, conhecendo aquilo, ela pode ser um perito judicial e trabalhar com aquilo. E o curso pode ser administração, biblioteconomia, economia, algum curso que está distante, às vezes, da percepção dele de aplicar a perícia, mas tem espaço sim para ele na perícia. Hoje a gente consegue comportar, com o treinamento, todas as áreas do conhecimento. Cito um caso que eu falo assim: olha, se a Polícia Federal tivesse perito em história, ia ajudar muito. Formado em história, a gente não tem. Teve várias moedas que foram encontradas. Várias moedas foram encontradas, tinham sido furtadas de um centro, estava tendo uma arqueologia no local, teve que parar, e aí as pessoas invadiram o centro e cavaram um pouquinho mais, acharam um baúzinho cheio de moeda. A Polícia Federal conseguiu pegar umas moedas,
E ao analisar fazer o laudo, as E moedas, no Brasil? e no Brasil, as moedas contam a história do Brasil inteiro. A gente tem moedas ali da época que Dom João veio para cá, quando fugiu lá de Napoleão, muito tempo atrás, fugiu, trouxe para cá, veio com um monte de ouro, tinha moedas dessa época. Tinha moedas remarcadas o valor daquela época, coisas que aconteciam. Igual a gente teve na época da superinflação, que remarcava o dinheiro, tinha época que era com carimbo, que toda hora gerava dinheiro novo, tinha moedas daquela época remarcadas contando toda a história. Ah, Teve moedas daquela época falsificadas. Então, moedas no cofrinho, lá no baúzinho, moedas que eram muito parecidas, mas eram moedas falsas. Exames que a gente faz até hoje. Eu estou aí centenas de anos à frente e ainda faço exame de falsificação de cédula, falsificação de moeda. O pessoal sendo realizando aqui no Brasil. E isso a gente tem aí há muito tempo na nossa história. E esse caso, até para identificar o que, que era, teve que ser feito um trabalho muito grande de historiador em cima disso, dessas moedas, para conseguir esclarecer de onde elas veio, como é que é, qual era o formato, para poder identificar quais eram verdadeiras e quais não eram. entendi, entendi. Entendi. Então, puxa, são várias áreas, né? Assim, a perícia forense deu para entender, deu para ver aqui que o espectro é bastante amplo, né? Pensando aí no profissional. Mas antes de entrar, de falar um pouco de mercado, que é um dos temas que eu quero falar Uhum, com você, eu estava pensando que uma das áreas, que eu imagino que seja crítica, e até surge naquela série do DNA do crime, pelo próprio nome DNA, né? uhum, Que mostra lá como foi que começaram a fazer, né, para desvendar o crime, o exame de DNA, que não tinha na época, aí tem o personagem lá da série, tem um perito lá que né, é um personagem de destaque na série e tal, e mostra ele trabalhando no laboratório, em parceria lá com a menina, que depois divulga lá o trabalho, então não quero dar muito spoiler, para quem não assistiu, vale a pena você assistir, se você está interessado nesse tema de perito, tem um fio de perícia forense muito legal nessa série DNA do crime. Mas o que eu queria falar era sobre isso, sobre o DNA. Porque muitas vezes, como na série, o DNA é usado para capturar o culpado. Então você usa DNA para capturar um culpado. Mas a gente estava conversando até nos bastidores, você estava me contando de um projeto interessante, onde o DNA é usado para libertar o inocente, né? E eu fiquei super curioso em entender um pouco sobre como a perícia pode ajudar nesse trabalho, que, puxa, né, você prendeu uma pessoa de forma injusta e, sei lá, por algum motivo as evidências levaram à conclusão e foi condenada a pessoa. E depois você poder demonstrar, pelo trabalho da perícia, com o DNA, que a pessoa é inocente, isso tem muito valor. Estava olhando algumas estatísticas que eu pesquisei antes aqui, nos Estados Unidos, quando é feito esses exames, uma de cada 4 pessoas são libertadas. uhum. Então isso tem, né, um impacto grande na vida das pessoas, né? Que história é essa desse projeto, né? Você contou sobre o Innocence Project, né? Que história é essa? Me fala um pouco sobre isso. Que você estava contando, eu fiquei super curioso. É, Até tem um aluno do IPOG envolvido nesse já negócio. teve. Conta aqui para nós. Foi muito preciso com relação ao valor de libertar o inocente. Eu costumo comentar com os alunos, todo mundo, que, olha, as pessoas associam muito perícia ou polícia federal em pegar um criminoso. Pega o criminoso e põe, prende o criminoso. E, na verdade, o valor de você tirar um inocente de um rol de suspeitos ou de uma pessoa que estava presa e mostrar uma inocência e aquela pessoa ser liberta é um valor muito grande. Você transforma a vida de uma pessoa que está sendo destruída, né? O criminoso a gente pega no próximo crime. Então é muito valioso eh, esse ponto da perícia de demonstrar a inocência de uma pessoa. E aí nos Estados Unidos, nasceu inclusive da série quem assistiu a série do O.J. Simpson vai ver ali, que comenta Uhum. no É uma final. série muito boa, por sinal. A série é fantástica, o foco dela não é perícia, mas ela tem um momento que ela tem uma lição ímpar para a perícia, que é quando o perito da série ali, que está sendo contratado, ele fala assim: "Pessoal, não é para atacar o DNA. O DNA é muito forte. O que tem que ser atacado é o que foi frágil aqui, a cadeia de custódia. O controle por onde passou esses vestígios, o que pode ter sido contaminado, o vestígio estava naquele local mesmo ou pode ter sido plantado". Então, inclusive, esse julgamento do O.J. Simpson é um marco na história da perícia forense no mundo todo, Por quê? porque aí viu-se a grande importância de eu cuidar da cadeia de custódia.
De que não Hum. é só mostrar que o DNA aqui é o DNA daquela pessoa. Eu tenho que estar vinculando que aquele DNA estava no local de crime. Aquilo tem que estar muito bem amarrado. Que é um trabalho mais dos detetives, esse aí. Não, não, é da Do perícia perito mesmo, também. Ah, sim, coletor, ele porque ele tem coleta a é. evidência e tal, tá Então tem certo. todos os passos dele ter que fazer todos os registros, mostrar certinho como é que foi, evitar contaminação, fazer toda a cadeia, todos os passos, de forma bem sólida, para que não tenha ali algum motivo para descaracterizar que é o que aconteceu. E a série explora bastante isso, é bem interessante. Mas voltando aí pro DNA, o DNA ele é muito útil para a gente colocar ali a autoria, por exemplo, de um crime. E a gente tinha várias pessoas nos Estados Unidos, no corredor da morte ou de prisão perpétua, que estavam presas, mas que à época não existia o exame de DNA. Exame de DNA é coisa Hum, nova. E surgiu, e é um exame caro, e a pessoa já tinha sido condenada. Esse projeto veio aqui, olha, se você apresentar o seu caso e tiver de alguma forma ali, alguma coisa sólida que talvez realmente não seja você, e um exame de DNA poderia comprovar que não foi você, o projeto paga o exame de DNA. Então ele começou a tinham algumas entidades que sustentavam o projeto, custeavam o exame e começou a libertar dezenas de pessoas que estavam de prisão perpétua ou no corredor da morte ali, para ter uma pena máxima, né, a americana. Então começou a libertar uma série de pessoas. Eu conversei com um, ele estava preso há 17 anos. Isso muda a vida dele, né? Ele esteve aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de conversar no congresso, e exatamente esse é o caso. Quando ele entrou, o projeto atendeu o caso dele, pagou, pegou o DNA, bateu com um estuprador de um outro, que já estava preso num outro local, mas porque tinham feições, o biotipo parecido, a vítima identificou, no tribunal jurou que era ele, reconheceu, olho a olho, e ele foi condenado. Então, o DNA mudou ali, consegue de forma muito forte trazer esse vínculo da autoria ou libertar o inocente. Então esse projeto começou com o DNA. Mas aí com o tempo, a ciência forense é muito maior que isso. sim. Várias provas às vezes não foram analisadas ou surgiam, e aí começou a se expandir. E aí foi nisso que eu contei, a gente teve um aluno do IPOG que O recente nome ele dele? libertou, eu sei, eu posso te contar depois. Depois vocês me dão o nome. Se você estiver assistindo, você que vai falar aqui, depois você entra em contato comigo que eu estou curioso de bater um papo contigo. Então então teve um caso que ele conseguiu, ele fez um exame, era um exame de imagem, e que ele conseguiu mostrar assim: "Opa, essa pessoa, ele fez o exame, não tinha sido feita, não é essa que está presa. Ele estava preso no estado do Nordeste, ele estava preso já há alguns anos, algo em torno de 4 a 6 anos, eu não lembro com precisão, mas é nessa ordem de grandeza, assim, de 4 a 6 anos, preso e era inocente. E uma análise de um vestígio que não tinha sido analisado, conseguiu mostrar que ele era inocente. Ele fez o Legal. laudo, foi para a justiça, Aluno e dos aí nossos cursos dos aqui. nossos cursos. Caramba, Com base nesse laudo, que ele legal. aquela pessoa que era inocente foi liberta e hoje pode gozar da sua liberdade, que infelizmente em algum momento foi cerceada aí pelo Estado. Olha, que bacana. Fiquei orgulhoso agora dele. Isso, Depois isso. eu quero contato seu. Muito bem, legal demais. Então, esse eu estou vendo, esse é um trabalho, um dos impactos legais, assim, né, do que a gente pode ver na vida das pessoas, que às vezes a pessoa pensa que é só para condenar o criminoso, né, mas quando a gente olha por esse outro lado, né, também libertar o inocente ou provar a inocência de alguma pessoa, né. Agora eu queria falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, né, vamos falar um pouco sobre, você falou que são várias as áreas do perito, eu também estava olhando que hoje tem falta de perito no mercado, né? Tanto aqueles para atuar, né, concursados, aqui falando do mercado Brasil, concursados, também para aqueles que atuam de forma particular, que são tantas áreas, são tantas formas de atuação, né? Então eu vejo que tem estatísticas que mostram que está faltando até 30%, né, de peritos para ocupar as posições ou as vagas que tem disponíveis. Então, assim, é bastante oportunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado, onde essas pessoas podem atuar, se alguém se interessou por esse tema, o que que elas deveriam procurar, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os cursos aqui do IPOG, a gente pode elucidar um pouquinho sobre o que a gente faz, mas vamos falar um pouquinho Tá, sobre o mercado. Quais são as oportunidades que tem para os peritos no mercado tá. hoje? Então, por exemplo, você se interessou pela área de perícia, você quer trabalhar, olha, Rocha,
eu quero trabalhar com perícia, é uma coisa que me motiva, eu quero me envolver com isso, você tem algumas formas diferentes. Se for no âmbito, na esfera criminal, resolvendo crimes, a gente tem 2 possibilidades. Você vai poder trabalhar, por exemplo, como um perito oficial. Esse perito, a legislação fala que ele tem que ser concursado. É aquele perito que vai no local e coleta um sangue. Esse precisa de um concurso público. Mas você pode atuar na esfera criminal sem ser concursado, quando você atua como um perito das partes, contratado pelas partes, um perito particular. Então as pessoas envolvidas contratam seus advogados para sua defesa e também contratam seus peritos particulares, que a legislação chama de assistente técnico. Isso é na esfera criminal. Só que a gente tem outras esferas. A gente pode estar falando aí da esfera civil, que aí inclui trabalhista, eleitoral, várias outras esferas que a gente tem, família, empresarial, em que você pode atuar. Nesse caso, chama de perito judicial. Para atuar, você precisa, basta ir ao fórum e se fazer um registro como perito. Mas você precisa ter o conhecimento daquele tipo específico que você vai declarar que você sabe. Então, tendo o conhecimento para realizar aquele tipo de perícia, você vai no fórum, se coloca num hall, e aí o juiz, tendo a necessidade daquele conhecimento, ele vai te nomear para ser perito em uma ação. Então, caso civil, trabalhista, é muito comum tentarem me contratar, entram em contato comigo, e a maioria dos casos tem sido trabalhista. Olha, temos um caso trabalhista, eu quero te contratar, só que eu não posso, a minha dedicação é exclusiva da Polícia Federal, Que é criminal. que é criminal. Uhum. Então eu tenho dedicação exclusiva, mas na trabalhista tem sido muito recorrente. O pessoal entrar em contato, mandar mensagem para mim pelo Instagram, ou aí, pelo Zap, consegue de alguma forma meu telefone. Olha, temos um caso aqui para saber, eu precisava saber a velocidade de um caminhão, precisava saber alguma coisa, principalmente relacionada à parte de imagem, né, que é o que eu mais trabalho. É muito comum e a trabalhista tem sido o que mais tem aparecido, né? É muito velocidade de veículos ou determinar a altura de uma pessoa que criou tal problema numa empresa. Tem sido muito recorrente. É isso. A Nesses altura casos, de uma pessoa? porque a altura de uma pessoa é interessante, por exemplo, a pessoa foi demitida, porque ela está sendo acusada de ter entrado no local e boicotado alguma máquina na indústria. E ela fala: "Olha, não fui eu". Foi demitido por justa causa, ela entra na justiça e fala: "Não fui eu que fiz isso. E eu quero limpar meu nome com isso, não aceito". Entra na justiça, e aí às vezes a imagem que tem não mostra o rosto. A única Uhum. informação biométrica que eu tenho é a altura, e com frequência é suficiente. Porque tem lá um rol de não, só 3 funcionários poderiam entrar naquele local. E as com a altura eu mostro: "Opa, essa pessoa aqui na imagem tem 1,67 m, mais ou menos 2 centímetros, que Você tem uma imagem descarta de erro". alguns já. Já descarta, ele tem às vezes 1,75 m, já está descartado: "Olha, não fui eu, E foi aí a outra análise em pessoa". vídeo, né, Isso, que é a sua área específica que está isso, a falando de gente consegue determinar a especialização. altura da pessoa e consegue separar. Uma coisa muito frequente na altura é você conseguir tirar os inocentes do rol de Sim. suspeito. Você dá uma boa limitada. Então isso é muito comum, porque quando é um caso específico, olha, eu tenho essa altura e não sou eu, esse cara aqui parece nitidamente. Tem uma série bem legal do Netflix que é Provas Suspeitas. O Hum. primeiro episódio é assim: o cara tá preso e tem uma prova em vídeo que a Netflix contratou um perito para fazer uma análise. Isso não foi você não. Não, não fui eu. Tá Não quase. posso, Mas tá mas, contando a sua história, né. mas é bem curioso. Aí, e ele pega e fala: olha, de fato não foi essa pessoa. Esse cara que tá preso tem 1,85 m, por exemplo, eu não lembro o número, e esse aqui é um cara com menos de 1,70 m, não foi ele. Entendi. Então a altura ajuda bastante a excluir, essa série que eu comentei. Primeiro episódio é isso, perícias em imagem e mostrando o uso da perícia ali, como fazer um exame que eu até brinco com os alunos, eu estimulo eles a assistirem essas séries, e eu até brinco: "Assistam, e ao final, quando chegar no final desse módulo, no domingo, vocês vão conseguir dar um pause nessa imagem e vocês calcularem a imagem da pessoa. E vocês vão poder me dizer se realmente ele é um inocente". Então eu até brinco com os alunos, no final de semana eles já aprendem a fazer essas medições, até no 3D a gente ensina uma série de coisas diferentes, e ele consegue responder, falar: "Olha, isso aí você responde". É comum a gente ver na televisão, tá tendo muitos casos de famosos ou pessoas muito ricas, com carros de luxo atropelando e matando uma outra Sim, pessoa. uma A pessoa gente tem usa. agora na mídia Uhum. um caso de um noivo que o cara casou
sim. Eu não sei a dinâmica, saiu do casamento e foi atropelado, é uma coisa assim. Aham. Tem vários casos assim que passam um veículo e às vezes é uma discussão, testemunhas relatam que estava acima da velocidade. Eu viro para os alunos e falo: "Olha, isso aqui, gente, em 5 É minutos piece of cake, é molezinha em com 5 análise de vídeo. minutos em 5 minutos vocês já vão ter uma ordem de grandeza disso aqui". A medição é um pouquinho mais complexa, para Claro. chegar na incerteza é difícil, mas para ter já uma noção da ordem de grandeza, aí inclusive eu uso esses vídeos que estão no YouTube, falo: "Vamos lá ver daquele caso? Tá aqui ó, olha a velocidade". Aí eu acho que, bom, análise de vídeo, a inteligência artificial tem evoluído rapidamente nesse Sim. assunto, com vídeos e tal, e todo mundo está usando nessa parte gráfica, vamos chamar assim, com Aham. vídeos muito, né? Temos visto vários exemplos de aplicações do IA que veio para o público comum, né, para a gente, saiu do mundo dos cientistas, dos analistas de dados e veio para a aplicação comum. Vocês têm usado muito isso também? Na verdade, hoje o que a gente tem é meio que competido com a tecnologia. Porque pense no nosso cenário, não raro as pessoas alteram uma fotografia, Uhum. editam uma fotografia, para falar de uma realidade que não aconteceu, para provar uma inocência. Então é como um cara: "Não, eu estava em tal festa", e tem lá ele numa fotografia na festa, É o fake news ali. mas ele não estava lá. Fake news ao Ele contrário. manipulou, é um fake news ao contrário. Ou ele cria. E aí agora com a inteligência artificial ficou muito fácil. Ele com um texto ali, ele descreve: "Olha, coloca aqui um Sim. cenário tal, tal, tal", e gera uma imagem que perceptualmente É crível, né? é incrível, é Uhum, perfeita, uhum. não é uma coisa esdrúxula, feia. Sim. E aí a gente tem grupos hoje no mundo estudando só como detectar a inteligência artificial generativa que criou aquilo ali. Como detectar que aquela imagem não é verdadeira, foi criada por inteligência artificial. Tem até inteligências artificiais que são treinadas para essas detecções. Sim, Então a própria inteligência artificial combatendo ali a sua inteligência. sim. Porque de fato, hoje já está sendo muito consistente, por exemplo, coisas que antes as pessoas tinham dificuldade. Por exemplo, ajustes de iluminação, consistências geométricas, eram técnicas que a gente utilizava que pega várias edições, e que agora já estão muito mais precisas com a inteligência artificial. E aí exige um nível maior, então e cada hora lança coisas novas a inteligência artificial, então tem um grupo de estudo no mundo aí, vários professores, e aí a gente surfa na onda dos professores universitários. Sim. Eles vão desenvolvendo técnicas novas e a gente vai incorporando ela para aplicação forense. Então a ciência se desenvolve, a gente traz ela para as ciências forenses e vai aplicando ela para resolver casos, fazendo Sim. as perícias em si. Eu acho que a tecnologia chama muita atenção, porque a evolução, né, muito rápida dessas ferramentas, enfim, softwares e equipamentos e tal, elas vão criando essas condições, né, de se estudar mais, ter uma análise mais precisa, né, dos fatos, Isso. das evidências, mas tem coisas mais básicas, assim, na perícia que eu estava pensando aqui, que você falou do O.J. Simpson, me chamou a atenção aqui, que lá tinha uma questão do policial, né, ter enfim, ser racista, esse tipo de coisa e tal, e aí questionou-se lá A cadeia de a custódia. cadeia de custódia, né? Então tem uma questão ética também forte envolvida no trabalho do perito, né? Assim, que ele está na mão dele às vezes, Sim. enfim, falsificar, né, uma evidência, uma coisa assim, É. me trouxe a atenção aqui, quer dizer, tecnologia é uma coisa sofisticada, mas tem questão mais básica, né, do comportamento do ser humano e uma responsabilidade do Uhum. perito, que é uma questão de como é que é essa Então, questão da ética essa no trabalho do essa é perito? uma discussão que existe, tá, bem real, e para isso tem uma série de meios de controle para evitar. Primeira delas, existe uma divisão, hoje é o modelo brasileiro, da investigação com a perícia. Então chega um celular para ser periciado. O perito não precisa nem saber a história, em regra. Ele não precisa saber a história de onde veio. Olha, eu Hum, só quero a extração desses dados. isso é uma forma de se blindar ali, né? Ele não sabe o que ele está recebendo ali, ó, são centenas que chegam para ele por ano, cada perito faz. Então ele está pegando, fazendo. Então essa parte dele não está envolvido na investigação, traz aí uma barreira de blindagem ali para evitar Sim, alguma paixão conflito ético, envolvida ali. Existem diversos outros mecanismos também, porque isso tudo no momento da coleta é tudo registrado, é ensacado, tem lacres e tem todo um sistema que monitora tudo. Quando é aberto, quando é novos lacres, quem tocou, quem mexeu, como foi a movimentação, todos que acessaram. Então tem todo um grupo de controle para poder verificar e a gente tirar essa possibilidade de alguém mal intencionado pegar ali e manipular alguma coisa. Então
A tecnologia usa muito, a gente tenta manter essa linha. Algumas vezes é importante a gente saber a história. Vou citar um caso que eu trabalhei e foi um dos que deixou muito satisfeito com o resultado. O pessoal entrou em contato comigo, ligou para mim e falou: "Rocha, só confirmando", é um caso de altura, né, precisava de uma altura, só que tem aqui, eu tô vendo aqui, tem 5, 6 pixels só. Num cantinho do vídeo, uma das dúvidas. E eu já antecipei para ele, falando que não tem como, não tem como, mas não é possível, não tem nada que a gente possa fazer. E eu falei para ele: "Não tem como, não é isso. Eu tô te ligando agora só para confirmar". Aí eu conversei com o espírito e falei assim: "Olha, de fato, 5, 6 pixels, a incerteza vai ficar muito grande. Ou seja, não, eu falar que a pessoa tem 1,50 m, mais ou menos 25 centímetros, pronto, eu peguei um intervalo muito grande de pessoas, né. E às vezes não é nem útil, Não não resolve, né. não resolve, não tem muita utilidade, e esse é o cenário". E aí eu falei assim: "É, em regra é isso". Ele: "Pois é, porque tem um vídeo aqui, passa uma pessoa, e aí depois tem uma manchazinha lá e ninguém sabe, ninguém tem nenhum rastro dessa criança desaparecida e tal". Eu falei: "Opa, calma aí, me conta mais do caso". Aí ele foi e me contou. Uma criança estava desaparecida e não tinham informações, a criança está desaparecida. Foi-se na vizinhança, conversar com todo mundo, tal, e não encontraram nem sequer imagens de CFTV, encontraram em uma casa longe. As casas mais próximas já não tinham, tinham sido apagadas, tal. Os CFTVs, eles sobrescrevem, não tinha nada do período próximo de onde ela tinha sumido. E mas tinha uma casa mais distante. E pegou um cantinho assim, como se fosse aqui no cantinho da imagem, tá? Perto dos números, passou aqui poucos pixels. E a dúvida, pois é, tal. Não, mas calma aí. Vamos lá. Aí eu fui usar, e usei imagem de satélite para entender a rua. Fui no recurso aí que tem, que o Street View, né, que eu posso Sim, entrar na rua, andei na rua, sim, entendi o cenário, onde estaria a câmera. Vi que onde eles imaginavam que era esses pixels estariam se dirigindo, não era, em outra casa. Eu falei assim: "Tem gente lá", ele falou: "Ó, vai uma equipe amanhã para lá, para fazer tal coisa". "Não, eu quero que essa equipe vá amanhã, leve uma, qual a altura estimada?", perguntei para eles a altura estimada da criança, aí eu não lembro agora, mas vamos supor, um uhum, 1,5 m, era uma criancinha mesmo. ok, Eu leve um objeto com 1,5 m, eu quero também a altura dos peritos e quero que os peritos façam o seguinte trajeto, e desenhe no mapa. Eram pixels. Só que esses pixels são suficientes para eu diferenciar um adulto de uma criança, sim, quando o tamanho é muito pequeno. Então eu consegui mostrar que sim, aqueles pixels que entraram naquela casa era inferior a 1,20 m, algo assim. sim. É inferior a 1,20 m. Não tinha uma chance de ser a criança. E já tinham ido naquela casa. E a pessoa da casa falou: "Não, nunca tive com essa criança, ele não tinha, que ele morava sozinho, nunca tive nada, tal". Quando eu mostrei isso, aí eu peguei, fiz todos os exames, mostrei para eles, tal, mandei os vídeos para eles, deu colocando mapeamento, tudo fundamentado. Sim, Rapidinho eles acionaram a polícia foi lá, rushou todo mundo, e o cara sumiu, desapareceu, e ele tinha ido nas residências e obrigou, constrangeu, não sei exatamente como foi, com arma, constrangeu que as pessoas apagassem os vídeos da época, por isso que não tinha. Mas isso só desenrolou quando eu consegui mostrar que sim, quem entrou ali provavelmente tinha menos de 1,20 m. Eu não lembro o valor exatamente, mas era assim, é com menos de 1,20 m. E tudo se desenrolou a partir disso. Descobriram e foi o cara depois desapareceu, e aí invadiram a casa dele, que pegaram um monte de outras provas para poder conseguir, vincular. Mas um caramba, caso em que foi importante eu saber um pouco da história do caso, sim. porque em regra, a gente não mede 5 pixels, não tem muita Quer efeito dizer, uma coisa prático que ali. já ia se descartar ali Isso, imediatamente, ao parecia sem saber a pouco, história, você sem pode importância. detectar a questão da diferença de Então, altura, isso tem sempre essa questão, até onde a gente tem que saber da história, é porque o bom delicado. é que a gente não se macule ali. Então é importante ter esse limite. Sim, Aí, de fato, entra numa esfera ética, é muito difícil. Algumas pessoas hoje têm uma paixão política muito grande, né, estão muito nos extremos, e sim, às vezes tem que produzir um laudo do extremo oposto. A pessoa tem que entender que, olha, não, hoje eu já tenho uma postura muito longe daquele extremo, e até se declarar impedido, isso pode o perito se declarar. sim, Olha, sim. eu sou impedido por esse caso. Isso aqui mexe comigo, ou eu não gosto dessa Poderia pessoa, ou eu não gosto dessa situação,
e se declarar impedido para aquele caso e passa para outro perito, Porque senão poderia contaminar ali poderia o contaminar. tá, Então essa questão ética é sempre trazida e tem que ser trabalhada mesmo no meio. Isso bacana inclui todas demais. as fases do processo, desde o delegado ao agente e ao perito, né. Todos têm que ter muita ciência disso, a gente tem códigos de conduta ética e limites para a gente poder atuar. Bacana demais. Ô, Zé Rocha, então vamos fazer o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho, então você que falamos nossa, eu queria seguir essa conversa, tem tanta coisa interessante, né, mas eu queria agora, falar um pouquinho sobre os cursos, você é coordenador dos cursos de ciências forenses aqui. Então você tem temos alguns cursos, já passaram por aqui, muita gente, foram mais de 100 turmas que nós já tivemos formando profissionais, né, para atuar com perícia, né. Então, provavelmente o IPOG é uma das instituições, assim, que tem contribuído fortemente para o desenvolvimento desse setor, né. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência, né, quais são os cursos que tem, falar um pouquinho sobre o que eles vão aprender, né, o que que você recomenda para eles como um primeiro passo, que a gente tem algumas opções, o que que seria um primeiro, um segundo passo, enfim, fica à vontade para trazer um pouquinho mais de clareza para a nossa audiência aí sobre que opções que ele tem para se aprofundar, quem está interessado em entrar nesse tema super, empolgante. Na ba Fala aí, você é, pode falar aqui para essa câmera. então, primeira coisa, tem um ponto que diferencia muito os nossos cursos, e por isso eles têm tanto sucesso e tantos alunos hoje se formam com a gente, que são os professores. O grupo de professor é muito bom, eles são excepcionais, eles têm muita experiência, eles conhecem muito de perícia. Em poucos minutos eu contei vários casos aqui, né, de perícia, imagina num grupo de professores todos experientes que estão em atividade, trabalhando ali, conforme a sua área de formação, tem muito a contribuir. Então é um grupo muito forte, muito bom. Esse grupo hoje são professores não só dos nossos alunos aqui, que formam vários peritos judiciais, como também formam peritos oficiais no Brasil inteiro. Em todos os estados têm contratado esses professores para suas formações. É o maior diferencial, sem dúvida nenhuma, é o corpo de professores. E aí a gente tem alguns cursos. A gente tem um curso de perícias forenses, é um curso mais amplo, que a pessoa tem uma percepção muito boa de várias áreas da perícia, de como pode atuar, como elas podem se complementar. E aí tem efeitos diferentes. Pessoas, por exemplo, formadas em direito, são muito bem-vindas. Você vai mudar o seu status de advogado na hora de estar trabalhando. Você vai ter ciência do potencial que é ter a ferramenta da perícia nas suas mãos para fazer quesitações, para realmente fazer análise de laudos oficiais que vieram, ou para elaborar pareceres técnicos, pedir, requisitar pareceres técnicos para uma equipe de perícia. Muda o patamar, é o relato que os alunos falam para a gente. Olha, hoje eu sou um outro nível de advogado, depois que eu conheci o potencial que tem na perícia. Isso não foi explorado na minha faculdade. Muda bastante. Mas se você tem interesse em fazer perícias, também é bem-vindo. A maioria dos nossos alunos tem esse objetivo. Eu quero entrar para a área da perícia. E com o nosso curso, você já consegue fazer várias perícias. Você já sai apto a fazer várias perícias de documentoscopia, grafoscopia, até perícias de imagens, como a que eu comentei, você já vai conseguir, em várias situações, resolver e calcular a altura de uma pessoa. Então a gente tem o curso de perícias forenses, que é o curso mais amplo, que abre a sua visão. E se você quiser se aprofundar, você também tem essa possibilidade aqui dentro do IPOG. Uma área que é muito grande, que é a de documentoscopia, a gente tem uma pós específica para isso, onde a gente vai transformar o que era 2 módulos em um ano inteiro de estudo, aprofundando vários tópicos, e aí a gente vai exaurir essa área. A gente tem, inclusive aborda coisas bem recentes, que é a parte de documentos digitais. Tudo agora está migrando para o mundo digital e todo o nosso treinamento acompanha o que estiver acontecendo no mercado. Então a gente já está treinando todo mundo. Se você despertou interesse, não, olha, eu sou da área de computação, eu quero a parte de computação forense, a gente tem um curso específico, computação forense e segurança da informação, que trabalha toda essa linha de perícia. Assim, o mundo digital está todo ali dentro. Então a pessoa vai aprender, vai treinar e vai conhecer. Ah, Rocha, eu tive muito interesse na parte de imagem, isso desperta muito meu interesse. A gente tem um curso também específico, de perícias em imagens, que vai estar explorando imagens, áudios e documentos digitais. Então é possível fazer esses cursos mais amplos que a gente possui, como também se aprofundar aqui com a gente no IPOG. Uau, excelente, são várias opções que tem. Eu estava aqui pensando enquanto você falou, né, assim, acho que tem a perícia
né, pode ser interessante para um profissional que está começando a sua jornada ali. Você falou de advogados e outras profissões que podem, né, se aparelhar melhor, né, com esse conhecimento para poder desempenhar profissões que estão começando nas suas carreiras, mas tem também, eu diria, um lado de alguém que está fazendo uma transição de carreira também, né, um profissional que é especialista já há muitos anos e de repente chegou no momento de, né, finalizar aquele ciclo profissional, 20, 25, 30 anos numa carreira, né, seja qual for dessas, e ele pode usar, né, de repente, esse momento para uma reciclagem de conhecimento e atuar como perito na área em que ele foi de Isso. destaque da vida dele. Isso também é uma possibilidade, né, de É, desenvolvimento de carreira, né? exatamente, os nossos alunos têm todos esses perfis. Você vai pegar pessoas bem mais experientes, pessoas que estão se aposentando. Falou: "Não, estou me É isso. aposentando e estou querendo agora uma carreira nova que é por conta, em que eu cuido, eu escolho os casos, eu escolho o tanto que eu vou trabalhar, se eu quiser um tempo de férias maior". Tem esse cenário. Nas nossas turmas tem pessoas recém-formadas que estão querendo já entrar no mercado de trabalho, estão querendo arranjar uma especialização que vai propiciar ela entrar e ser muito bem vista. É um impacto do currículo muito bom essa pós-graduação. Então a gente tem esses alunos e tem aqueles que estão um pouco frustrados no que está fazendo hoje. "Olha, eu Uhum. quero uma guinada. Eu estou aqui trabalhando, mas isso aqui não me motiva. Eu queria mudar para uma área, algo que seja mais contagiante, algo que eu levante e vá trabalhar feliz, vou trabalhar disposto e quero mudar". Às vezes a mudança é também por questão financeira. "Não, olha, está muito difícil e eu sei que na perícia tem oportunidades bem interessantes, como a gente já viu, tem uma defasagem muito grande. O nosso país é muito judicializado, as pessoas entram muito na justiça. E isso, não é um cenário bom para se comemorar, mas o ponto de vista da perícia é bom. Quanto mais processo tem, mais potencial da perícia ser utilizada para elucidar, ser requisitado perícias. Então a gente tem um contingente muito grande, a gente está falando da casa de milhões de processos que giram todos os anos na justiça e que precisam de perícia. Então, para esclarecer alguns pontos. Então, pessoas que estão querendo mudar ou mudar, a parte financeira não está sendo muito bacana, está precisando fazer um reviravolta ali na vida. Inclusive, o ramo da perícia permite fazer essa alteração com calma. Porque ele pode estar continua trabalhando Sim. e à noite ele faz as suas perícias e tal, e ele vai com o tempo, vai ficando conhecido até que ele faz essa transição. E não são poucos os alunos que entram em contato com a gente e contam: "Ih, professor, já larguei meu emprego, agora eu vivo de perícia". E alguns Interessante. assim: "Professor, largo ou não largo? E agora?". Quando é coisa muito estável, eu até fico hesitando, né, eu falei: "Olha, Aham. minha vontade é falar pra você largar, mas você tem família e tal, segura mais um tempo o seu emprego, mantém aí, Sei. para você ter uma decisão mais madura", porque Legal, alguns às vezes se empolgam com o que está acontecendo e legal. tentam trazer já essa transformação para a vida dele. Legal, olha, então você viu aí várias opções, né? O professor trouxe aqui para vocês quais são as oportunidades que você tem de conhecer aqui no IPOG essa prática de ciências forenses, são vários caminhos e também olhando vários momentos, né, na carreira que você pode estar passando e você tem opções para poder, enfim, se aprofundar fazendo aqui os nossos MBAs, as nossas especializações nessa área. Se você quer mais informações sobre isso, tanto nas modalidades presencial quanto na modalidade, né, que é ao vivo, faz remotamente pelo Zoom, nós temos oportunidades amplas para você aprofundar nos seus conhecimentos. Então você pode buscar aí no nosso site, nas nossas redes sociais, mais informações para se aprofundar. Entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em direcionar você na sua carreira, tá bom? Professor Zé Rocha, foi um prazer enorme estar com você aqui. Queria te convidar para dar aí os comentários finais, as suas recomendações finais, de repente que conselho que você dá para alguém, assim, deixar aqui um conselho que você dá para alguém que quer começar uma carreira e aí de perito, né, para, enfim, se desenvolver nessa área super empolgante aqui. Então, primeiro eu queria agradecer ter a oportunidade de falar um pouquinho da perícia. Como eu já disse, é uma paixão, né, então eu trabalho de forma apaixonada ali em tudo que eu faço, é bem bacana. Então, a oportunidade de falar disso e tentar contagiar pessoas que estão buscando a carreira, Eu estou contagiado, eu já estou avaliando se eu não vou fazer isso não uma vale a pena, dessa. né. Mas a sugestão que eu dou ali para quem está querendo, pensando nisso, é: o ramo da perícia exige estudo, exige preparação. Então você tem que, de fato, se você está pensando nisso, vale a pena, porque você vai estudar e você tem como fazer uma integração aos poucos, para verificar essa carreira antes de fazer uma grande transição. Então é uma área muito apaixonante,
muito interessante, é instigante trabalhar com aquilo, é instigante ver os desafios e conseguir resolver e revelar coisas que você não conseguia revelar. Isso é bem interessante, não é uma propaganda, não é fake news, basta hoje a série já tem sido muito real com o que acontece mesmo. Existe algumas, principalmente nas mais antigas, que mostram um pouco de uma realidade que não existe, né, alguns milagres que não tem como, mas hoje a ciência está bem avançada, a gente consegue realmente fazer coisas bem interessantes. Então, para você aí que está interessado, busque informações, pesquise um pouquinho mais sobre a área da perícia e você tem que se preparar, você tem que se capacitar para você de fato poder ser considerado um perito, um expert naquele assunto, capaz de elucidar informações que as pessoas não conseguem ver. Então, a perícia é capacitação, é se preparar para estar apto a ser considerado um perito. E aí, procure informação, entre no nosso site, entre no nosso Instagram, tente ver, exaurir isso. Você vai ver que tem tudo, você tem todas as ferramentas à sua disposição. É possível você entrar nessa área, é possível você fazer a transição de carreira que você tanto sonha. Legal, olha, foi um prazer falar com você, dar um testemunho aqui. Claro, antes a gente não se conhecia, né, estamos nos encontrando pela primeira vez, e eu pesquisei aqui, queria conhecer um pouquinho quem era você e tal, né, alguns depoimentos que chegaram até mim, e falaram assim: "Olha, você vai gostar demais de falar com o Zé Rocha, porque olha, depois que você vai ver, depois que vocês terminar esse podcast, você vai falar para todo mundo esquecer tudo e todo mundo tem que fazer perícia, todo mundo vai ter que ser perito". E não é que é verdade, você conseguiu aqui hoje mostrar, né, essa paixão que você tem pelo que você faz. Eu posso dizer que você é o CSI do IPOG, né, então eu posso dizer isso. Olha, foi muito bacana essa nossa conversa, quero te agradecer mais uma vez. E você está convidado para trazer mais temas sobre perícia, quem sabe trazer um convidado aí seu que você queira, para aprofundar mais com a nossa audiência sobre esse tema, tá bom? Já deixo aqui o convite. Perfeito. Tá Eu joia? aceito, a gente bola um dia para voltar aqui e conversar um pouquinho Tá mais. bom, e agradecer também você que esteve com a gente aqui até o final desse IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, hoje falando sobre ciências forenses, com o nosso Zé Rocha aqui, que é o coordenador dos nossos cursos nessa área aqui no IPOG. E para mais informações, consulte em nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, recomenda, manda para alguém que você gosta e que você acha que vai curtir, tá bom? É isso aí, ó. Até o próximo episódio. A gente se vê.